Não era apenas um caminho entre dois pontos. Era uma linha traçada sobre o desconhecido. A estrada não prometia chegada, apenas passagem. E mesmo isso não era garantido. Quem entrava nela sabia que podia desaparecer sem deixar rastro, nome ou explicação. Não havia marcos confiáveis, nem sinais de segurança. A paisagem mudava sem aviso, como se o próprio terreno conspirasse contra quem avançava. Florestas densas, trechos vazios demais, silêncios longos demais. A estrada parecia observar, esperar, escolher. Histórias circulavam antes da partida, viajantes que nunca retornaram, caravanas encontradas vazias, pegadas que simplesmente terminavam no meio do nada. Ninguém sabia exatamente o que acontecia ali, apenas que acontecia. Naquele tempo, entrar na estrada era aceitar um acordo implícito, seguir adiante sem a certeza de voltar. A decisão de partir não era simples nem impulsiva. Ela vinha acompanhada de despedidas longas demais, como se todos soubessem que poderiam ser as últimas. Não se desejava boa viagem, desejava-se sorte e, às vezes, silêncio. Viajar significava deixar para trás qualquer proteção conhecida. Muros, nomes, rostos familiares. A estrada não reconhecia quem você era nem de onde vinha. Assim que o primeiro passo era dado, o viajante se tornava apenas mais alguém exposto ao que viesse pela frente. Não existiam horários confiáveis, nem previsões. O tempo se esticava ou encurtava conforme a vontade do caminho. Partir cedo não garantia chegar antes. Parar para descansar podia ser mais perigoso do que seguir em frente. Naquele mundo, o risco não começava no meio do trajeto. Ele começava no instante em que se decidia sair. Mapas existiam, mas raramente ajudavam. Eram incompletos, contraditórios, desenhados por quem sobreviveu, não por quem chegou. Rotas mudavam, pontos de referência desapareciam, caminhos seguros deixavam de ser. O viajante dependia mais da memória alheia do que de qualquer registro confiável. Histórias passadas de boca em boca, cheias de lacunas e avisos vagos. Não vá por ali. Siga até onde der. Se ouvir algo, volte. Nada era preciso. Nada era certo. Cada escolha na estrada era definitiva. Um desvio errado podia custar dias, suprimentos ou a própria vida. E não havia a quem reclamar. A estrada não oferecia segundas chances nem correções de percurso. Viajar naquele tempo era avançar sem garantias, confiando apenas no instinto e na sorte. Na estrada, o perigo não se anunciava. Ele não vinha com sinais claros nem tempo para a reação. Surgia de repente, quando a atenção falhava por um segundo. Um som fora de lugar, um movimento na beira do caminho, uma mudança brusca no silêncio. Algumas ameaças tinham forma, outras apenas intenção. Havia emboscadas, animais, grupos que viviam do que a estrada oferecia, inclusive vidas. Mas também havia perigos que ninguém conseguia explicar, apenas evitar quando era possível. O mais assustador era a imprevisibilidade. Um trecho tranquilo podia se tornar fatal sem motivo aparente. Não existia aprendizado definitivo, porque sobreviver uma vez não significava estar preparado para a próxima. Naquela estrada, o perigo não dava aviso. Ele apenas acontecia. Não se tratava apenas de ir mais longe. Viajar significava entrar em territórios onde regras conhecidas não se aplicavam. Cada passo adiante afastava o viajante do previsível e o aproximava de algo que ninguém conseguia definir com clareza. O desconhecido não estava apenas no destino, mas no próprio caminho. Pessoas estranhas, costumes incompreensíveis, lugares que não apareciam em nenhum relato confiável. Tudo exigia adaptação constante, atenção contínua, cautela permanente. Não havia espaço para confiança cega. A estrada ensinava a observar antes de agir, a ouvir mais do que falar, a avançar apenas quando não havia alternativa. Quem subestimava o desconhecido raramente tinha uma segunda chance. Viajar naquele tempo não era descobrir o mundo, era sobreviver a ele.
Quando alguém não voltava, o silêncio se instalava rápido. Não havia expedições de resgate nem investigações prolongadas. A estrada já havia dado sua resposta. Insistir significava arriscar mais vidas por algo considerado inevitável. Os nomes desapareciam aos poucos das conversas. Primeiro vinha a preocupação, depois a aceitação. Em pouco tempo, restavam apenas histórias vagas, sem detalhes, sem fim definido. O desaparecimento era tratado como parte do percurso, não como exceção. Isso tornava a perda ainda mais fria. Sumir não era um evento extraordinário. Era uma possibilidade prevista. Quem partia sabia disso. Quem ficava também. A estrada não devolvia explicações e ninguém exigia. Naquele tempo, desaparecer era apenas mais uma forma de não chegar. Não era apenas o destino que decidia quem chegava. O próprio caminho parecia testar cada viajante. Resistência, paciência, escolhas feitas sob pressão. A estrada cobrava tudo isso, sem misericórdia. Alguns seguiam por força, outros por necessidade, mas o caminho não diferenciava motivos. Tratava todos da mesma forma, impondo obstáculos, atrasos e perdas. Cada erro era amplificado pela distância e pelo isolamento. Havia quem acreditasse que a estrada escolhia, que aceitava alguns e rejeitava outros. Não importava se isso era verdade ou apenas tentativa de dar sentido ao caos. O fato era simples, nem todos passavam. Naquele tempo, o julgamento não acontecia ao final. Ele começava no primeiro passo. Depois de tudo isso, a pergunta não é sobre coragem, é sobre necessidade. Porque ninguém entrava naquela estrada por curiosidade. Entrava porque não havia alternativa melhor. Ficar também podia significar perder tudo. Seguir exigia aceitar o risco sem garantias, o silêncio sem respostas e a possibilidade real de nunca mais ser visto. Cada passo era um acordo com o desconhecido, assinado sem testemunhas. Talvez você tentasse, talvez recuasse antes do primeiro dia terminar, porque naquela época viajar não era um privilégio, era um teste, e nem todos estavam prontos para enfrentá-lo.